Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pisco e eu sou do canal ERP Descomplicado. E vamos continuar na nossa série sobre gestão de RH. Nós já falamos sobre folha de pagamento, ponto eletrônico, recrutamento e seleção e semana passada falamos do módulo de benefícios. Hoje vamos falar de dois módulos que são quase juntos ali: segurança do trabalho e medicina do trabalho. O módulo de segurança e medicina do trabalho, ele é um apontador daquilo que você precisa dar para o seu funcionário em termos de segurança, equipamentos de segurança e os exames que você precisa fazer. Basicamente é isso. Eu gosto de utilizar esses exemplos que mostram como você pode ter uma necessidade maior ou menor deste módulo. Ele é importante para o e-social, mas, de acordo com a necessidade, as quantidades de funções que você venha a ter dentro da sua empresa, você pode ter uma necessidade maior ou menor deste módulo. Aqui nós temos o exemplo de uma pessoa de escritório, um gerente, um analista. Então, quais são os riscos dessa pessoa? Luminosidade, visão, a LER por causa da repetição, ergonomia, luminosidade, problema de visão. Esses são os principais riscos que ele tem. Baixo risco. Essa pessoa que faz obra, ela já tem riscos maiores. Ela pode sofrer uma queda, ela pode machucar o dedo aí, no caso ela está colocando fazendo uma parede, um tijolo, então, mas ele está no alto, então ele já precisa de capacete. Ele pode sofrer com algum agente químico, então alguma química que ele venha a utilizar pode prejudicá-lo, então por isso que aqui ele já tem um controle maior. Aqui eu coloquei dois exemplos também, onde a gente tem uma máquina de corte. Então aqui você já tem alguns riscos, pode vir algum fagulho no rosto dele, ele pode ter problemas de audição por conta do barulho da máquina, ele pode perder um dedo, aqui no caso ele está trabalhando com madeira, então pode entrar farpo na mão dele, então ele tem que usar luvas, então já é um risco ainda maior. Nesse caso aqui é uma pessoa que trabalha com tinta, então ele tem ele pode ter primeiro problemas de ouvido por causa da máquina, ele pode ter problemas químicos, porque pode sentir cheiro da tinta, ele pode queimar a mão de acordo com essas reações químicas que você pode ter, então ele precisa usar luva. Gente, isso é segurança e medicina. Então, algumas empresas necessitam ter um técnico de segurança dentro da empresa, analisando tudo, passando em todas as áreas, vendo os riscos diariamente. Algumas empresas precisam ter médicos de trabalho dentro da empresa. Outras empresas que trabalham com segmento de serviço, por exemplo, serviço de consultoria, por exemplo, não precisa de tanto recurso. Mas hoje, não precisa ter uma pessoa técnica lá dentro, não precisa ter um médico lá dentro. Mas hoje o módulo é essencial, por quê? Mudou a função, vai mudar os seus riscos, vai mudar o local de trabalho, vai mudar os seus riscos, você vai ter que enviar isso tudo para o e-social. Então por isso que antes, segurança e medicina era importante para aquelas empresas que tinham muitas atividades diferentes, e hoje você tem essa necessidade, mesmo que ela tenha poucas necessidades, por conta do e-social. Agora vamos falar do módulo de segurança do trabalho somente. Então, você vai ter dentro do módulo de segurança do trabalho todas as suas funções e os locais de trabalho. Por quê? Você pode ter uma função, vou dar um exemplo, um operador de uma máquina, é a mesma função, mas o local de trabalho operador de máquina, dentro do local pode ser diferente. Um pode ser uma cortadeira, o outro pode ser uma furadeira. Pode ter riscos totalmente diferentes. Então, de acordo com a função e ou local de trabalho, você vai colocar os riscos. Riscos ambientais,
riscos químicos, diversos riscos que existem. Ali você vai cadastrar todos os riscos para cada uma da função e local de trabalho. Diante desses riscos, você vai colocar quais são os EPIs que são necessários, né? Quais são os equipamentos de proteção individual que são necessários para você entregar ao seu funcionário. E de onde vem todo esse estudo? Esse estudo vem do que é chamado PPRA. Então, os técnicos de segurança vão desenvolver esse documento de acordo com a quantidade de função e local de trabalho. É um caderno bem grosso, onde vocês vão cadastrar tudo isso dentro do sistema. Esse é o trabalho maior. Você vai falar, puxa, Vitor, então toda hora eu vou ter que ficar mudando isso? Não, o cadastro ele é único. O que vai ter, o PPRA, ele é necessário repassar, ser revalidado anualmente. Então você vai ter pequenas alterações a cada ano, né? Ou às vezes tem uma função nova, ele vai lá, vai analisar, vai ver qual que são os riscos dessa pessoa, os EPIs que tem que emprestar, tem uma máquina nova, algo desse tipo, né? Então o PPRA vai ter pequenas mudanças que ocorrerão ano a ano. Então um grande cadastro é feito uma única vez. Depois, só as pequenas alterações. E quais são as principais funcionalidades que você precisará procurar dentro de um módulo de segurança do trabalho? Primeiro, se você tem muitas funções, se você tem muitas necessidades de entrega de EPI, é muito importante que o sistema tenha a entrega de EPI automática. Então você vai rodar, toda vez que você cadastrar um novo funcionário, você roda o sistema de entrega de EPI, para ver todos os EPIs que são necessários para aquele novo funcionário ou aqueles novos funcionários. Você pode ter uma necessidade, o EPI ele tem prazos de vencimento, então você pode ter a necessidade de rodar mensalmente para ver se um EPI está sendo vencido ou não. Então, por isso que é importante passar todo esse trabalho de entrega de EPI automático. É importante também que você tenha o controle da entrega. Alguns sindicatos exigem que seja assinado que o funcionário realmente recebeu aquele determinado item. Alguns sistemas conseguem fazer esse controle por biometria, conseguem fazer esse trabalho passando crachá. Então tudo isso pode ser trabalhado também de acordo com a sua necessidade junto ao seu sindicato. Mas é importante que seja automático, porque senão vai acabar esquecendo passar tudo isso. Então o sistema vai correr todos os funcionários que são novos dentro dos seus locais de trabalho, dentro das suas funções, e vai dizer o que é necessário passar, entregar. E você também pode ter a necessidade, vencer um EPI, tem que trocar o EPI daquele funcionário. Outra necessidade que você vai precisar são os acidentes de trabalho. Às vezes isso tem dentro da folha de pagamento, né? Mas depois que você implanta segurança do trabalho, você vai ter isso lá dentro, porque quem é responsável por isso é o técnico de segurança. Óbvio, você não tem o técnico de segurança terceiro, alguém da folha de pagamento vai ter que cadastrar? Vai, não tem problema. Mas os acidentes de trabalho ficam dentro desse módulo. Existe uma guia que é preenchido para você botar no Ministério do Trabalho, né, um site, e isso vai ser substituído no e-social. Então, qualquer acidente de trabalho, veja aí os prazos do e-social, eu vou falar para vocês disso lá na frente, sobre o e-social. Há prazos de entrega para o acidente de trabalho. Brigadas de incêndio. Algumas empresas têm a necessidade, de acordo com a sua complexidade, seu tamanho, a ter brigadas de incêndio. O que são as brigadas de incêndio? São locais onde bombeiros estão ali para qualquer atividade que venha a ter, qualquer tipo de incêndio, a brigada de incêndio vai ter que trabalhar. Então você precisa cadastrar todos os casos que tenham. Você vai ter eleição, né, as pessoas que vão ficar responsáveis pela brigada de incêndio. Então você pode ter a necessidade de ter isso de acordo com a convenção coletiva da sua empresa, ou até mesmo com a necessidade que você venha a ter com a complexidade da sua empresa. Uma empresa química, obrigatoriamente, tem que ter uma brigada de incêndio. Extintores de incêndio. Algumas empresas, né, têm essa necessidade gigante de ter extintores de incêndio
Então, é um controle que você faz para saber de quanto em quanto tempo tem que fazer a revisão, se está vencendo aquela revisão ou não, para encher de água ou o gás, né, ou aquele líquido que queima, que apaga o fogo. Então, você tem que ter esse controle. Então, às vezes tem muitos extintores de incêndio, você consegue fazer o controle, você faz o cadastro dentro do sistema e o sistema vai dizendo se está acabando a validade para você trocar o extintor de incêndio. A CIPA, Comissão Interna de Prevenções de Acidente, são funcionários que trabalham na empresa e que participam dessa comissão, para que não tenham acidentes dentro da empresa. Dependendo do porte da empresa, você tem a necessidade de ter isso. Então, a CIPA, quem é da CIPA, os cipeiros, como são chamados, as pessoas que são membros dessa CIPA, dessa comissão, elas têm estabilidade. Essa estabilidade depende de cada sindicato, acordo sindical, pode ser de 1 ano, 2 anos. Então, você tem todo o controle, primeiro, das eleições, onde você vai eleger os membros, você tem que ter as atas de reuniões, né? Então isso precisa ser cadastrado dentro do sistema, e você tem o controle de estabilidade. Então eu sou um cipeiro, então eu tenho, vamos dizer que seja um ano para a gente poder, que eu tenho de estabilidade. Então se eu fui em julho, no mês de janeiro, vamos para facilitar o cálculo, no mês de janeiro eu fui eleito, eu tenho até o janeiro do ano que vem de estabilidade. Se eu for mandado, por exemplo, embora no mês de junho, eu tenho que receber em multa pela empresa, eu tenho que receber os 6 meses de salário. Algumas estabilidades, de acordo com o sindicato, pode ser mais do que 1 ano, que é o momento que eu vou estar dentro da CIPA. Então, por isso, é importante todo o cadastro da CIPA e esse controle. Semana da prevenção, de acordo com a necessidade da sua empresa, você pode ter o que a gente chama, né, de SESMET, que é a Semana da Prevenção, onde você ali vai ter tudo o que você fez dentro dessa semana. Todos os eventos que você fez, você vai precisar cadastrar tudo isso. Então, às vezes, o sindicato exige essas semanas de prevenção, então você vai conseguir ter todo o cadastro, aí os cipeiros poderão fazer todo esse controle para você dentro do sistema. Outro item que você pode ter é o controle de metas, né? Alguns produtos chamam de qualidade de vida. Então, os cipeiros vão dizer assim, hoje vamos fazer, esse ano tem uma meta de reduzir utilização de tabaco. Então, para reduzir 50% dos funcionários que usam cigarro, eu quero tirar o cigarro deles. Então, eles fazem uma meta e vão fazendo os cálculos e vão atualizando tudo isso. Então, se você tem isso dentro da sua empresa, se você tem essa necessidade, é importante procurar um sistema que tenha esse tipo de controle para você. Muito bem, agora vamos falar sobre medicina do trabalho. A medicina do trabalho, ela tem mais ou menos o mesmo preceito do nosso amigo segurança do trabalho. Então, de acordo com a função e o local de trabalho, você vai ter ali os seus riscos e, amarrado aos seus riscos, você vai dizer ali quais são os exames que você vai controlar para fazer para não ver se você está tendo esse risco ou não, tá? Tudo isso é feito através do PCMSO, onde um médico do trabalho vai ver todas as suas atividades que você faz, quais são os riscos dessas atividades, e ali ele vai prescrever quais são os exames que você precisa fazer na sua empresa, né? Todas as empresas fazem exames admissionais, todas as empresas fazem exames anuais, né? De acordo com a necessidade, obviamente, mas algumas são mais simples e outras são mais preocupantes, como, por exemplo, exame de sangue. A maioria não faz, mas dependendo da função que você tem, precisa fazer. Pressão arterial, batimento cardíaco, visão. Então, tudo isso depende dos riscos que você tem. E então, de acordo com a necessidade da sua empresa, você vai precisar controlar todos esses exames. Medicina do trabalho é importante porque no E-Social, porque todo funcionário que entra ou muda de função, se ele tem um exame para fazer de acordo com riscos, vai ter que
enviar antes dele assumir o seu posto de trabalho. Você procurando um módulo de medicina do trabalho, você tem que ver se o sistema faz a busca das necessidades de exames. Então, cadastrei um funcionário novo, roda o processo já vai trazer para mim quais são as necessidades de exame que eu tenho para aquele novo funcionário. Os exames têm prazo de validade, ou seja, a cada 1 ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses eu tenho que refazer esse exame para ver se esse funcionário não está sofrendo com algum dos riscos que aquela função ou aquele local de trabalho possui. Então, tenho que rodar mensalmente ou quinzenalmente para ver se preciso fazer um novo exame ou não. Atestados médicos. Alguns módulos de ponto eletrônico ou folha de pagamento têm o cadastro de atestados médicos lá dentro. Outros a gente já pode usar aqui dentro de medicina do trabalho. Até porque algumas empresas possuem ambulatórios dentro da empresa. Então, por isso que o módulo de atestado médico passa a ser da medicina do trabalho se você estiver utilizando. O atestado médico ele é importante para a utilização não só do ponto eletrônico, que é importante, que seria interessante que ele fosse integrado, mas também ele vai ser importante para o envio ao e-social. Se a sua empresa tem uma clínica ou um ambulatório dentro da empresa, é importante você analisar se você tem lá todas as agendas, né? Então, tem os exames a serem feitos, já gera a agenda para o médico, mas também algumas empresas possuem a consulta. Então, o funcionário está passando meio mal lá no meio do serviço, ele vai até o ambulatório, o médico pode até prescrever um determinado remédio para ele, liberar ele através de atestado médico. Então, se você tem dentro da sua empresa um médico do trabalho, é legal você procurar um sistema que tenha esse tipo de trabalho, agenda e cadastro de consulta médica. E aí, a sua empresa utiliza máquinas que é necessário utilizar a audiometria? Você vai precisar dessa informação dentro do sistema, para você controlar como é que está a audiometria do seu funcionário. Então, se você tem esses exames, é importante que o módulo de medicina do trabalho tenha esse recurso. Alguns riscos são necessários à utilização de vacinas, ou às vezes o sindicato exige, né, que você tenha esse controle de vacina. Às vezes você tem uma empresa que os seus funcionários viajam muito para o exterior, ou alguma coisa desse tipo, que necessita de vacinas. Então, se você precisa desse controle, você, dentro do módulo de medicina do trabalho, precisa estar sempre atualizado, porque você pode precisar, cadastrado, né? Porque você pode precisar atualizar o seu funcionário que ele precisa de uma nova vacina. Bem, pessoal, e esse foi mais um vídeo da série Gestão de RH. Hoje falamos sobre os módulos de segurança e medicina do trabalho. Eles andam quase juntos, mas eles são separados por causa de você ter um técnico de segurança e um médico do trabalho. Mas eles são semelhantes por quê? Porque você tem a função, o local de trabalho, de acordo com essa função, o local de trabalho, você pode ter os riscos, e daí você tem que ver quais são os EPIs que você precisa emprestar, quais são os exames, vacinas, etc., que você precisa ter para cada um desses riscos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se quiser dar uma dica, uma sugestão, uma crítica, se quiser um pedido de ajuda, por que não? Me procure pelas redes sociais em facebook.com/rpdescomplicado, tudo junto, ou então pelo e-mail vitor.pisco@rpdescomplicado.com. Um abraço e até a próxima!